Flávio, faz aí a chamadinha, então. Bom dia, galerinha! Galerinha do bem! Hoje é dia 30/7/2020. Estamos começando o terceiro tempo da audicionalização de eventos. Vamos lá, galera! Legal. Pessoal, vamos dar, então, vamos continuar aqui, que eu quero... Espera só um pouquinho, porque minha filha chegou aqui mais um genro, e o cachorro late que nem louco. Tá. A Fátima falou igual o pessoal do Nordeste. Minha filha chegou aqui mais o meu genro. Tipo, aqui em São Paulo a gente fala, minha filha chegou com o meu genro, aí lá eles falam, chegou fulano mais fulano? Não é? Lá no Nordeste que eles falam isso. Minas. Minas falam. Pessoal, estava falando sobre as bitolas. Olha só, se a gente pegar um cabo, vem umas especificações neles, assim, escritos, né? Talvez até no do celular vem também. Por exemplo, esse aqui está escrito aqui, ó, vem impresso nele, 0,20 milímetros, tá? 0,20 milímetros. Significa que ele tem 0,20 milímetros de diâmetro. Por exemplo, esse cabo aqui é um cabo bem de sinal, assim, para passar um sinal fraco, de repente, não sei isso aqui, para que eu usava isso? Acho que é coisa de DJ, assim. Mas, por exemplo, para ligar cabo de guitarra, por exemplo, de guitarra a gente recomenda de 0,5 milímetros para cima. O que eu uso, por exemplo, o cabo da minha guitarra é 0,75. Porque daí ela pode passar um sinal muito maior, assim. O sinal que aquele cabo passa é muito maior. O de contrabaixo, o que a gente recomenda para usar é de 1 milímetro. 0,075, 1 milímetro. Meu, é grosso. O cabo do contrabaixo é grosso. Por quê? Vai passar frequência de grave. Então, ali, meu, tem que ter um cabo mais grosso, entendeu? Então, isso interfere na passagem daquela corrente elétrica que tá passando ali. E aqui, essa tabela aqui, ele fala justamente disso. A relação da bitola, grave esse nome, bitola. A bitola é referente à grossura do cabo, a espessura, né, seria o nome certo para falar, a espessura do cabo. Então, aqui ele está falando aqui, ó, cabo de 0,5 milímetro, 0,50 milímetros. Eles têm suportam uma amperagem de 2 amperes, certo? Cabo de 0,75 milímetros. Isso aí é 6. Hã? O que eu falei? 6 amperes. 6 amperes. Falou 2. Falei 2? 6. Falou 2. Então, ó, é o que está escrito, tá? Hoje é sexta, galera. Pelo amor de Deus. A hora dá uma bugada. Então, de 6 amperes. O cabo de 0,75 milímetros. 10 amperes. Cabo de 1 milímetro. 12 amperes. E por aí vai. 1,5, tal. Aí, olha lá. Lembra que eu falei para vocês, na nossa casa, cabo de energia elétrica, né? Estou falando agora. Lembra na nossa casa que eu falei, quando a gente vai ligar uma tomada, um aparelho que puxa 20 amperes lá, de corrente elétrica, aí a gente liga numa tomadinha de 10 amperes. Se o cabo que está lá na nossa parede não foi dimensionado certo, olha lá, ó, 10 amperes, ó, 10 amperes está aqui, 10 amperes. Então, provavelmente, se a tomada é de 10 amperes, pode ser que o fio que esteja lá dentro é de 0,75 milímetros. Só que aí você vai lá, você liga um air fryer, por exemplo, que tem uma bitola grande, vai puxar muita corrente elétrica, muitos amperes. Aí a tomada tem que ser de 20 amperes, ó. 21 amperes. 20 amperes é o padrão. Olha quanto que é a bitola que tem que ser do cabo, 2,5 milímetros.
por exemplo, aqui na minha casa é tudo cabo de 2,5, porque todas as tomadas eu já coloquei de 20 amperes, todas as tomadas. E na tomada de 20 amperes, você pode ligar um aparelho de menor, que vai exigir menos corrente elétrica, não tem problema. Ele não vai afetar em nada. Só que você não pode fazer o contrário, ligar um aparelho que vai exigir muita corrente elétrica num fio e numa tomadinha ali com pouca amperagem, um fio muito fininho, porque daí você queima o fio, aí pode causar um curto. Aí dá para usar uma tomada de 20 amperes num aparelho de 10? Dá, ué. Porque o que acontece? A tua tomada ali, se ela tiver com o cabo de 2,5, a tomada de 20 amperes, ela vai suportar até 20 amperes de corrente passando nela. Então, se você ligar um aparelho de 10 amperes, ele não vai puxar 20, ele vai puxar menos. Então, ela vai trabalhar com folga. Sim. A corrente elétrica vai passar ali por aquele cabo com folga. Não vai nem exigir a capacidade máxima. Entendeu? Mas, ô, JP, Pode o contrário. Você liga num aparelho que vai puxar 20 amperes, numa tomadinha de 10 amperes e com cabos ali de 0,75. Vai esquentar tanto. É tanta energia tentando puxar ali, a corrente passar ali naquele cabo que é fininho, vai esquentar, chega uma hora que ele até parte ali. Você entendi. entendeu? Entendi. Porque Mas a assim, bitola de 10 é mais fina que a de 20, né? Então, será que vai dar para conectar lá e vai ficar firme lá ou vai ficar Fica. meio frouxo? Não, fica. Eu uso aqui em casa. ô, JP, mas Uhum. assim, aqui em casa tem fogão elétrico, air fry, um monte de coisa elétrica na cozinha. Uhum. Cada um é uma amperagem diferente. Põe Certo. tudo de 20 amperes que você não tem erro. Mas a amperagem não é do aparelho? É o tanto que ele vai puxar ali. Então, eu comprei, sei lá, uma panela elétrica que tem 21 amperes. Ah, E o fogão tem, sei lá, 10 amperes. certo. Como que faz num cabo de... Meu cabo tem que ser compatível com o que tá ligado? Não vai dar certo isso. Vai dar certo, é assim que tem que Ó, ser. não tem cabo universal. Peraí, ó. Vamos por aqui, ó. Tem aqui um fogão. O fogão, ele tem aqui uma resistência lá dentro, que ele tem um forno elétrico dentro dele, tá? Uma resistência. Aí aqui o fio do fogão é 20 amperes, certo? Aqui tem a tomadinha do fogão, ó. Onde tá isso? Ah, tá. Estou desenhando aqui na tela. Tomadinha do fogão. Isso significa que, para ligar o fogão aqui, como é que chama? O forno elétrico, ó. Forno elétrico. Para ligar o forno elétrico, eu preciso de uma corrente com 20 amperes, certo? 20 amperes. Uhum. Beleza. Aí aqui, ó, tem uma tomadinha, uns fiozinhos de 10, aqui, ó, 10 amperes. E os fios são fininhos, de 0,75 milímetros. Isso aqui é milímetros, tá? Uhum. O que vai acontecer? Essa bitola aqui de 20 amperes nem vai entrar aqui, tá? Nem vai entrar, porque a bitola de 20 amperes é grossa, certo? Aí você vai lá e você compra um adaptador. Uhum. Aí você compra um adaptador. Aí, beleza, aí você consegue conectar. Só que aí, o forno vai puxar o dobro da capacidade do teu fio da tomada. Ele vai puxar, e vai começar a esquentar esse fio. Aí esse fio aqui começa a esquentar, meu. Chega uma hora que ele vai pegar fogo, aí um fio encosta no outro, aí dá curto-circuito.
entendeu? Pega fogo na casa. Então, isso não pode. Aí, qual que é o ideal? Qual que é o ideal? O ideal, essa tomadinha aqui ser de 20 amperes e os fios serem de 2,5 milímetros. Certo? E aí você não usa adaptador, porque essa tomada aqui, fêmea, que está na parede, vai estar apta a receber essa tomada macho que vai entrar nela, com a mesma bitola. Beleza? Entenderam isso? Certo. Então, beleza. Aí, vamos supor outra coisa. Outra situação. Então, para mudar a tomada, tem que mudar o fio também, né? Não, geralmente esses fios já são de 2,5. Você só precisa certificar se eles são. Geralmente esses fios eles são de 2,5. O pessoal já põe. Só que na hora de pôr a tomada, não sei por que eles já não põem de 20 amperes, se o fio está dimensionado para isso. Entendeu? Ô, JP. E a fiação acho que é de 2,5. Só que a tomada é de 10 amperes. Então. Eu não sei por que isso acontece. Meu pai acabou de fazer uma construção lá no sítio dele, e eu falando, pai, põe tomada de 20 amperes, porque daí, leva air fryer, leva forno micro-ondas, secador, já está tudo pronto. O fio já vai aguentar, o fio já aguenta aquela amperagem, então já põe tomada. É o mesmo preço, de 10 amperes. Ah, e tem esse negócio. Ah, mas vai ficar bambo, porque a bitola fica nada. Eu canso de usar aqui bitola de 10 amperes em tomada de 20, não fica nada bambo. Tem vários aparelhos. Aí vamos supor que você tem aqui uma torradeira, uma torradeira, só que a especificação, ela é fraquinha, uma torradeira nada, um liquidificador. Ó, liquidificador. Tem aqui um liquidificador. Vou tentar desenhar aqui. Aí, o liquidificador, ele precisa de uma tomada de 10 amperes. Ele precisa de 10 amperes para ligar ele. Às vezes vem especificado 10 amperes, mas às vezes é até menos, viu, pessoal? Às vezes é 8, às vezes é 5, às vezes é 2. Mas eles põem 10 amperes para você já ligar numa tomada para sobrar corrente elétrica para alimentar o aparelho, tá? Então, eles já falam, 10 amperes, beleza, é padrão. Já. Aí, beleza, aí só que na tua casa, você tem lá na parede uma tomada de 20 amperes com dimensão de um fio de 2,5. Tá tudo bem, ótimo. Ele vai alimentar com sobra isso aqui. Travei aqui para vocês? Travou. Voltei. Voltou. Entenderam isso, pessoal? Ô, JP, compensa colocar um transformador para poder transformar de 110 para 220 ou de 220 para 110? Não, compensa. Se você não tiver alternativa de chavear o aparelho, você tem que pôr um transformador. Eu tenho um transformadorzinho lá, mas isso daí é para mudar os volts, é para mudar a tensão elétrica, tá? Mas é só no caso do seu aparelho, por exemplo, você tem a tomada só tem energia 220, aí teu aparelho é 110. Ou você troca o aparelho pega um 220, ou você compra um transformadorzinho para transformar a energia, a corrente ali, a tensão de 220 para 110 para ligar teu aparelho. E se ligar direto na tomada de 210 na tomada de 220, queima, né? Não, de 110 na tomada de 220 queima. O contrário não queima. Se você ligar um aparelho 220 numa tomada 110, ele não queima. Só que ele não vai funcionar direito, porque ele precisa de mais... ele precisa de mais volts para funcionar. Certo? Entendeu isso aqui? Tranquilo. O Léo entrou aí, pessoal? Sim. Tá aí o Léo? Tô aqui, mas preciso confessar uma coisa.
Diga, Léo. Não estou conseguindo absorver o conteúdo O que da que você não aula. entendeu? O que que você não entendeu? Acho que eu não sei. Peraí, ó. Por exemplo, Léo, você não entendeu essa seção aqui da bitola, por Você, exemplo? você pode resumir tudo que foi visto? Que senão eu vou ter que rever tudo depois da Ó, por apostila. exemplo, o que que é tensão elétrica? Volts. Lembra disso. Tomada, 110, 220. Certo? Anota isso aí, escreve aí. Tensão elétrica. Volts. Escreve. Ponto. 120, 220. Tomada, 110, 220. Tomada, corrente alternada. Por quê? Ela alterna 60 vezes por segundo do positivo para o negativo. Certo? Certo. Ainda falando de tensão elétrica, pilha, 9 volts, por exemplo. Bateria, 12 volts. Isso ainda é tensão, está falando de volts. Só que aí é corrente contínua. Ela sai de um polo positivo ou de um polo negativo, caminha para um polo positivo. Entendeu? O que caminha? Os elétrons. Os elétrons caminham de um polo negativo até um polo positivo. E o que tiver aqui no meio, ele vai alimentando com a corrente elétrica. Isso aqui pode ser um aparelho. Pode ser um aparelho, isso aqui. E a bateria ou a pilha, essa corrente elétrica que fica circulando aqui, vai alimentar esse aparelho aqui, vai fazer ele funcionar. Certo? Certo. Então, isso eu falei de tensão. Tensão. Que é medido em volts. É o Vzinho. Entendeu isso? Sim. Agora você entendeu. Então, beleza. Beleza. Vamos falar agora de corrente elétrica. Pessoal, vocês vão anotando aí também, viu? Aproveite e já anotem. Ó, corrente elétrica. Quando a gente tem esse fluxo contínuo e ordenado dos elétrons, saindo de um polo negativo, indo para um polo positivo, que seja numa pilha, que é corrente contínua, ou que seja numa tomada. Só que na tomada, corrente alternada, ele fica alternando isso aqui. Positivo, uma hora o positivo está aqui, outra hora o negativo está aqui, e alterna isso 60 vezes por segundo. Mas quando a gente tem esse fluxo contínuo e ordenado de elétrons, a gente forma a corrente elétrica. Beleza? Qual que é a medida da corrente elétrica? É o ampere. Certo? Ampere. O que é o ampere? É a corrente elétrica. Então, às vezes o aparelho, ele vai consumir de corrente elétrica 6 amperes, 10 amperes, 12 amperes. Então, vamos supor que você tem um gerador aqui de corrente elétrica. Você tem um gerador aqui, ó. Esse gerador vai mandar corrente elétrica para tocar os aparelhos que estão aqui, de som. Então, dependendo do tanto de aparelhos, vocês vão aprender isso aqui para frente, na semana que vem. Como dimensionar quantos amperes esse gerador tem que gerar de corrente elétrica para tocar vários aparelhos aqui. E aí, isso pode ser 6 amperes, 10 amperes, 12, 15, depende. Vocês vão aprender isso. Só quero que vocês entendam que corrente elétrica é quando a gente tem elétrons, que são negativos, são cargas negativas, percorrendo um meio, que pode ser um cabo,
um condutor que vai passar, vai chegar até um lado positivo. É só isso. E ele é medido em ampere. E aí, galera? Todo mundo, vocês entenderam isso? Uhum. Sim. Sim, Léo? Sim. Então, beleza. Grava isso por enquanto, Léo. Nesse meio do processo, ó, o que eu acho que vocês precisam realmente gravar por enquanto? Volts e ampere, por enquanto. É que no meio do processo a gente falou de resistência. Vamos supor, é que existe isso, né, pessoal? Vamos supor que no meio desse processo aqui, ó, tá vindo aqui os elétrons caminhando e tal, só que aqui eu preciso de diminuir o fluxo dessa corrente elétrica. Aí eu ponho uma resistência aqui. Aí essa resistência gera calor, entendeu? Eu posso utilizar o calor dessa resistência para algum benefício, tipo chuveiro, por exemplo, entendeu? Só que eu quero que vocês guardem o seguinte, guarda por enquanto corrente elétrica e tensão elétrica, volts e amperes. Isso é o que mais a gente vai usar, volts e amperes. Guarda, tensão elétrica, volts, corrente elétrica, amperes. Tomada, pilha, volts. 110 volts, 220 volts, 9 volts, 12 volts. Qual a corrente elétrica disso? 6 amperes, 10 amperes, 12 amperes. Guarda isso. Isso é o resumão, Léo. Dá para guardar isso? Pode Flávio? repetir. Tensão elétrica volts, corrente elétrica amperes. Guarda isso. Guarda isso. Tensão elétrica volts, 110, 220, tomada, é isso. Corrente elétrica, amperes. 2 amperes, 10 amperes, 20 amperes. Isso é o que nós vamos usar. Corrente elétrica, quando os elétrons estão caminhando de forma ordenada ali pelo um fio, entendeu? Ele está chegando para alimentar algum aparelho, corrente elétrica. Isso é medido em amperes. Quanto dessa corrente elétrica está caminhando dentro de um fio? Isso é medido em amperes. Tá? Marcos, entendeu isso? Anotou? Tô anotando. Flávio, entendeu isso? Sim. Tá. Então tá, pessoal. Vamos parar por aqui hoje. Esse seria um resumão mesmo. Foi até bom que o Léo pediu um resumão, porque daí eu já fiz um resumão do que nós vamos realmente usar. Parou em qual página? Oi? Não, em qual página Oi? que tá? No número da 47. Desculpa. 47. É, tá tudo Depois aqui, eu né? faço uma releitura. Na verdade, tá da 43 para frente. 43 para frente. Até 45. Daqui esse fim de semana eu vou pegar a apostila, vou Isso. dar uma reestudada. Aí, pessoal, na segunda-feira, provavelmente a gente já começa a falar de sistema de sonorização, caixas de som, mesa, equalizador, amplificador, os tipos de sistema. Aí nós vamos começar já a entrar mais no que a gente vai fazer mesmo, tá? Porque é o seguinte também, tá, pessoal? O técnico de som, ele precisa conhecer isso aqui. Ele precisa conhecer até para ele conversar com as pessoas. Ó, o que eu quero? Eu quero isso, quero isso, quero isso, tá? Só que ele não precisa dominar a elétrica. Ele não precisa ir lá no poste, pegar a energia elétrica para levar para o salão, entendeu? Para começar. Ele não precisa ir lá no caminhão do gerador, plugar as coisas lá. Ele não precisa. Na verdade, o técnico de som, o que ele faz? Por exemplo, se você é técnico de som de uma banda, de um evento, tal, ele vai falar assim, ó, eu preciso de uma mesa tal, que eu sei operar,
nessa mesa, já precisa estar ligado já os microfones, ele só chega. Isso é o melhor dos mundos, tá, pessoal? Não é assim que acontece na prática. Quando a pessoa está começando. Mas o técnico de som chega, ele fala as exigências que ele quer para ele só chegar e trabalhar na mesa de som, tá? Só que isso seria o melhor dos mundos, principalmente para quem está começando. Não é assim. Esse nível você chega, depois você já tem experiência na área. Você já passou por tudo isso. Você já plugou energia no caminhão de gerador, já cabeou, já enrolou muito cabo, já é isso, tá? A realidade é essa. A não ser que vocês já tenham alguma condição de já chegar. Pessoal, eu vou só operar a mesa de som. Mas é legal você passar por até a montagem de som. O técnico de som, na verdade, não seria responsável. A empresa que está colocando o som que seria o responsável pela montagem do som. Só que é legal vocês passarem por todas as etapas de montagem, de cabear, de eletricidade, para vocês entenderem todo o processo. Porque daí vocês vão saber falar, ó, eu quero que liga desse jeito, para eu chegar e poder trabalhar. Tá? Beleza. Então tá. Ó, eu sei que por enquanto ainda parece abstrato algumas coisas, porque a gente está na teoria, mas vocês vão vendo que aos poucos, vocês vão começar a entender. Vocês já estão entendendo algumas linguagens que eu estou falando aqui. Então, Na minha igreja tem uma caixa lá que eles fica pendurado na parede, onde eles controlam o som. O som acho que é só do microfone. Aí com esse curso dá para aprender a operar essa caixa também, né? Não é a caixa, você vai saber operar a mesa. Você vai saber configurar a caixa e você vai operar a mesa de som. Com certeza, é para isso. O Flávio também já está nessa pegada aí. JP, vou ter que ir que meu filho chegou. Não, já estamos terminando. Pessoal, obrigado, viu? Vamos todo mundo almoçar. Bom final de semana. Adorei vocês aqui. E na segunda-feira a gente continua. Usem e abusem do grupo lá, tá? Qualquer dúvida a gente vai se falando lá no grupo. Obrigado, Marcos, Léo, Flávio, Nath, todo mundo que entrou aqui não voltou. E a gente vai se falando então. Ó, bom almoço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, galera. Bom almoço. Tchau. Tchau, Fátima.